assunto é com Murilo Rocha. 10h04, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Duas pautas importantes, dois assuntos importantíssimos. Um é o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, né, com reflexo aí por muito tempo ainda. E nesse caso, né, é um caso complexo, histórico no Brasil, que envolve a questão da segurança pública, e no Rio de Janeiro é potencializada a enésima potência, né? Porque o que acontece no Rio é singular no mundo, né? Não é só no Brasil. E vem de governos em governos, vem há muito tempo. Então a gente tem o problema da segurança pública, que aí eu não sou um especialista, e daqui a pouco nós vamos ouvir um especialista de segurança pública para entender melhor isso, esse histórico que acontece neste momento. Mas, além da questão da segurança pública, há uma questão política, né? E dessa eu sinto com propriedade para falar, né? Há dois discursos políticos aí. É um fato que essa questão da segurança pública já era uma pauta importante para 2026, eleição de governador e de presidente, e agora talvez se torne a pauta principal depois do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. A gente já viu aí, puxar aqui para Minas Gerais, o discurso do governador Romeu Zema, né, do pré-candidato à presidência Romeu Zema. Eu acho que o mais correto é falar o pré-candidato à presidência Romeu Zema e governador de Minas, né, porque há mais de um ano ele é mais pré-candidato do que governador de Minas. Então, ficou já palavras-chave ali usadas no discurso do governador, que já dão a deixa do que será o debate eleitoral do próximo ano. Essa transferência de responsabilidade para o Estado, na questão da transferência de responsabilidade da União para os Estados, segundo as palavras do Zema, esse será um tema, uma pauta de eleição para 26. A questão de chamar os traficantes, os criminosos de terroristas, né, narcoterroristas, se você pegar aí o discurso de 10 em cada 10 políticos da direita e da extrema-direita, esse termo foi repetido ontem à exaustão. Narcoterroristas é uma outra questão, que aí tem um projeto no Congresso querendo classificar os criminosos como terroristas, e há implicações, inclusive internacionais, dessa mudança de nomenclatura. Então, há essa outra discussão. Uma discussão é a segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil, caso seríssimo em que tem culpa o governo federal e tem culpa os estados, tem responsabilidade, na verdade, a palavra correta, e tem também a sociedade como um todo, porque é um problema histórico no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Essa é uma questão. E nesse episódio também tem responsabilidade o Estado do Rio de Janeiro e tem responsabilidade o governo federal também. Claro, tem que ser cobrados. O presidente Lula, o ministro Lewandowski, o governador do Estado, Cláudio Castro, todos eles têm que ser cobrados aí pelas suas ações. Mas, como eu disse, esse problema da segurança pública, daqui a pouco a gente vai ouvir o especialista. Agora, eu estou me restringindo aqui à questão política desse discurso que vai ser usado por esquerda e por direita. E nesse momento fica claro uma tentativa de capitalizar aí esse discurso dos políticos da direita. Desde ontem, da coletiva do governador Cláudio Castro, que é do PL, e ele, num primeiro momento, joga a responsabilidade para o governo federal, depois, quando é pressionado, perguntando se havia pedido blindados nessa operação, se havia pedido a questão da entrada da GLO, né, que é uma lei excepcional aí, para a questão da participação do Exército, ele falou que não, ele recuou, e no fim do dia até conversou aí com a ministra Gleisi Hoffmann, falando que não atacou o governo federal em momento algum, tal. Ou seja, mas no primeiro momento houve essa troca de acusações, porque ele acusou e depois o ministro Lewandowski deu uma coletiva também falando aí, jogando parte da responsabilidade para o governo do Estado do Rio de Janeiro. E vários governadores e políticos da direita repercutiram isso. Aqui em Minas Gerais, né, vou ficar aqui em Minas, né, deputados do PL, quase todos, em uníssono, num discurso muito sincronizado, né, ficaram batendo nesta questão como um problema do governo federal, uma pauta que vai ser, como eu disse, a principal talvez do ano que vem, né? Pelo menos
o que a direita vai apostar nesse momento. Já apostou em anistia, já naufragou, já apostou em Donald Trump, naufragou, e a pauta da vez agora vai ser a questão da segurança pública. Como a gente disse, a gente ouviu aqui as palavras do pré-candidato à presidência da República e governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falando sobre isso. Então, só para a gente ficar atento ao que de fato é um problema e o que de fato é discurso político. Acho que tem direito de fazer discurso político, claro, faz parte do jogo político, mas também tem uma questão de honestidade, né? A gente tem que ficar atento a isso. E o que é fake news nesse momento também, muita fake news sendo falada e propagandeada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Foi uma operação, como a gente destacou aqui, está na capa de vários jornais hoje, mais letal da história do Rio de Janeiro. A palavra letal quer dizer que provoca mortes. Não tem nenhuma conotação de valor aqui, bom ou ruim. É a mais letal da história do Rio de Janeiro. 64 pessoas. É um fato isso. E esse número pode subir, porque estão aí achando mais corpos. As comunidades aí, os moradores das favelas, onde houve essas operações, estão achando mais corpos, e o governo do estado do Rio ainda não sabe se são corpos que já foram contabilizados ou não. Então, esse número pode ainda subir. Tá? Acho que essa é uma distinção importante da gente fazer. O que é um problema de segurança pública, que é do Rio de Janeiro e é do Brasil, e o que é discurso político já de olho em 2026. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo o perfil de notícias de um jornal aqui de Minas Gerais, o secretário de Vilas e Favelas aqui de Belo Horizonte, que tem 1 milhão de problemas para resolver, comentou a postagem aqui num jornal dizendo o seguinte: Marcos Crispim, o nome dele, né? Que é o secretário de Vilas e Favelas aqui, que foi nomeado pelo Álvaro Damião. O STF dará 24 horas para o governo federal se explicar? Interrogação. Olha o que está preocupado o secretário de Vilas e Favelas de Belo Horizonte, Marcos Crispim, uma politização, justamente nessa politização que a gente tem falado, né? Dessa viés aí já de olho no jogo eleitoral. Ele está preocupado com a ação dessas organizações criminosas dentro das vilas e favelas. E vários outros problemas das vilas e favelas de Belo Horizonte, né? Pegando o gancho aí. Exatamente. Da questão então, criminal. assim, ele está aqui comentando, até printei aqui, porque daqui a pouco apaga, né? Ele comentou isso ontem ainda, numa matéria aqui, num post que falava sobre a operação do Rio de Janeiro. Tá posto no jornal O Tempo, que era mega operação na Penha e no Alemão, tem dezenas de mortes e mais de 80 pessoas no Rio. Postagem de ontem à tarde, aí o secretário Marcos Crispim, de Vilas e Favelas de Belo Horizonte, está lá dando a sua opinião, tem direito também de dar a opinião dele, manifestar, só que tem que ficar claro o que é análise de especialista em segurança pública e o que é politização, o que é briga política, o que é guerra ideológica. Beleza, sobre esse assunto eu queria falar isso, né, me ater a essa parte realmente política que eu pelo menos acompanho mais de perto. Outro ponto importante, outro assunto importantíssimo, a questão da Copasa, gente. Reviravolta ontem, né? Às vezes fica difícil entender. A gente aqui logo que aconteceu, a Sinine leu aqui ontem de manhã, a inclusão da Gasmig dentro daquela PEC que dispensa o referendo para a venda da Copasa. Logo em seguida, a gente entrevistou o Gustavo Valadares, deputado da base, que já foi líder de governo, já foi secretário de governo, do governo Zema, né? Ou seja, alguém que tem aí autoridade, legitimidade, e era relator dessa PEC da Copasa, né? Na Assembleia, em uma das comissões da Assembleia. E ele alterou o texto ontem e justificou aqui, falando que era um debate. Ele alterou o texto e incluiu a Gasmig. Isso por volta aí de 10 horas da manhã de ontem. Incluiu a Gasmig. Foi entrevistado aqui na Band News, 10h20, 10h30, e deu a explicação dele. Pouco convincente ou muito convincente, depende aí do entendimento de cada um. Ele deu a explicação dele, falou que não era um assunto que era de última hora, que já vinha se debatido há um tempo, apesar que no relatório dele de primeiro turno, e eu questionei sobre isso, ele falou que não havia, né, profundidade naquele momento para se debater, só havia profundidade para se debater sobre a questão de dispensar o referendo da Copasa, só. Mas mudou de opinião, segundo ele, porque vinha sendo uma discussão que já vinha sendo feita há mais tempo, apesar do relatório dele, primeiro turno, ele não ter deixado isso claro, incluiu a Gasmig. Houve depois aqui dessa decisão, dessa entrevista aqui, enfim,
da imprensa também noticiária, dos deputados lá fazendo impressão, deputados de oposição, houve uma mudança de entendimento dentro da própria base do governo e o líder do governo, João Magalhães, aí já por volta de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, soltou um documento falando que estava retirando a inclusão da Gasmig, que segundo o deputado Gustavo Valadares havia sido amplamente discutida e consensuada na base do governo. O líder de governo disse que decidiu retirar para discutir isso em outro momento, que nesse momento focariam só na Copasa. Mostra aí, né, uma falta, realmente não estava nada madura essa discussão. Parece que foi mais uma questão de oportunismo, passado em primeiro turno, vira oportunidade de incluir a Gasmig, só que aí causou uma impressão seguinte, que desde o começo aí dessa proposta de não fazer referendo da Copasa, Luciana, Cine e ouvintes, o argumento é o seguinte: nós temos que aproveitar esse momento do Propag, pagar as dívidas, né? Então vamos aproveitar e vender a Copasa para ajudar no pagamento das dívidas. Mas ontem, quando se incluiu a Gasmig, esse argumento foi meio por água abaixo. Se explicitou que, na verdade, está fazendo um saldão. É isso. Né? Isso pegou mal. Inclusive para o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, que vem apoiando aí o governo nesse projeto de tirar o referendo. Ele já se manifestou aí, ele vem apoiando o governo nessa ideia de tirar aí, o referendo da Copasa. Ele já falou que é a favor da privatização e tal. Então, só que nesse momento que se inclui a Gasmig, pegou mal até para o presidente, que vem mantendo todo um discurso de Propag. E de repente, ontem se mostrou que era uma grande cascata isso tudo para, na verdade, vender a Copasa, privatizar a Copasa, independentemente de Propag ou não, e a Gasmig ia entrar no mesmo balaio. Como isso ficou muito claro, aí se retirou, com certeza o presidente chegou lá na base do governo, gente, me ajuda aí, né? Tá ficando feio, vamos, aí a base do governo vai e retira a Gasmig. Então, uma coisa que tem que se... Não tem problema defender a privatização da Copasa, independentemente de Propag ou não, não é pecado fazer isso. Agora tem que assumir isso e responder depois pelas consequências disso. Não é nenhum problema. Grande parte, eu acho que dos deputados, até prefeitos do Estado, são favoráveis a essa, talvez, privatização da Copasa. O que está se discutindo é por que se tirar esse referendo. Uma vez, gente, vamos ser sinceros, não tem nada a ver com Propag. É um desejo do governo do Zema desde lá de 2019, quando conversou o governo. O que aproveitou foi essa ocasião de momento de pagamento de dívidas, de programa de pagamento de dívidas, para colocar a Copasa ali e liquidar esse problema de uma maneira mais simples, sem ter que fazer referendo, que talvez se fizesse referendo podia ter uma derrota. Então, essa é a questão, e isso ficou muito claro ontem quando colocou a Gasmig. Depois tentaram refazer, retirar a Gasmig, mas já ficou explicitado o que há na verdade, aí, o que há por trás das intenções, né? Não se tem essa discussão, me desculpem, mas essa discussão que Copasa para bater dívida e tal, isso, né, não é a razão principal. Não vou falar que é uma cascata completa, não, mas não é a razão principal. A razão principal realmente é privatizar, porque provavelmente só a venda da Codenge já vai liquidar o valor necessário para o governo de Minas aderir ao Propag. Então, acho que ontem ficou muito claro, pegou mal, inclusive o presidente da casa que vinha nesse discurso, e aí ele pegou, com certeza, conversou ali com os líderes da base do governo e eles retiraram a Gasmig desse pacote, né? Mas também era assim, era muita tratoragem também, né? Porque está se discutindo uma coisa e de repente assim, vamos aproveitar e vamos botar tudo à venda aí, vamos, né, liquidar tudo. E aí, mas aí, né, essa repercussão foi ruim, deu-se um passo atrás e vai se focar na Copasa novamente, e que vai acontecer, tá? Vai acontecer, e volto a falar, não é pecado, isso é jogo político. Da mesma forma que o Itamar colocou na Constituição, se esses deputados agora entenderem que tem a questão do referendo tem que tirar, beleza, vamos, né? Essa legislatura aí, esses deputados que foram eleitos, que têm nomes, partidos, sobrenomes, eles vão decidir por isso e vão votar nisso. E volto a falar, não é pecado nem nada, é jogo político, é uma decisão. Só não precisa ficar também ludibriando a população com um discurso, às vezes, que não é verdadeiro. É isso. Sinine e Luciana.